Eu acho o seguinte, eu acho que o Corinthians não perdeu ontem no Maracanã. O Corinthians perdeu em Itaquera, não jogou nada em Itaquera. Nada. Se o Corinthians tivesse feito um segundo tempo em Itaquera, como fez o segundo tempo no Maracanã, que foi o melhor jogo do Corinthians do ano, segundo tempo no Maracanã, o Corinthians poderia até sair campeão, né? Eu achei o Flamengo muito passivo no segundo tempo. Eu não entendi a passividade do Flamengo no segundo tempo. Isso, o Corinthians foi para cima, quase que vira a partida. Poderia ter virado a partida, mas aí a decisão foi para pênalti e um roteiro de filme. Eu fiquei sabendo que o Rodinei conversou com o Dorival Júnior. Ô professor, eu quero homenagear Mauro César Pereira. É um roteiro de filme. Eu quero fazer essa homenagem ao Mauro. Mas como você faria? Professor, vai que vá para pênalti. Aí fica ali 5-5, entendeu? A chance de eu bater, né? O senhor coloque eu bater o pênalti. Ele falou, claro, Rodinei, eu confio em você. Ele falou, então essa homenagem será feita. Mas olha, foi mais do que um roteiro de filme que aconteceu, porque ele jogou mal. Nossa, o Rodinei jogou mal, mas ele é o cara que virou herói. Olha como é que é o futebol, né? Como é que é a bola, né? É um negócio sensacional. Eu adorei o seu Twitter, né? Queria cumprimentar o Rodinei pela personalidade que bateu o pênalti. Nós botamos ontem pela personalidade que ele bateu o pênalti. Quer dizer, Mauro César se rendeu ao Rodinei. Foi uma coisa fantástica. Não, eu sou justo. Não, mas lógico. Bater um pênalti decisivo é duro. Teve mais gente que bateu. O Fagner errou. O Vampeta mesmo fala que quando ia para cobrança de pênalti, bateu, me livrei, não é mais comigo o problema. Pode perguntar os outros jogadores. O Fagner errou, né? O Fagner, que é bem melhor. Ele não acertou nenhuma disputa. Bem melhor tecnicamente que o Rodinei. O Fagner errou e o Rodinei foi lá e o Cássio no gol, hein? Não é qualquer goleiro, hein? O Cássio no gol. Então, parabéns ao Flamengo, mas eu queria aplaudir o Corinthians. Fica uma perspectiva muito interessante para o Corinthians para 2023. Esse time pode evoluir muito, né? Mais alguns reforços aí e a permanência do Vitor Pereira, esse time pode evoluir. E para o Flamengo fica a seguinte lição: vai ter que jogar muito mais para não passar o mesmo sufoco na final da Libertadores. Senão, pode passar um sufoco igual e ter uma final decidida em cobrança de pênalti. Então, vai ter que jogar muito mais na final da Libertadores para conquistar a Libertadores também. A faixa que eu falei para comprar da Copa do Brasil, quem não comprou foi bobo. Vai comprar agora, vai pagar mais caro. E é o terceiro ano seguido do Corinthians sem títulos. E aí, Vanderlei Nogueira, muito boa tarde para você. Falando aí dessa conquista do Flamengo ontem no Maracanã, a sua análise do jogo, Vanderlei. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, companheiros. Boa tarde a você que nos acompanha. Eu estava pensando aqui, né? Aliás, pensei bastante nas últimas horas, né? A conversa pode começar com aquele discurso que em 2 jogos o melhor passa ou leva a taça. E deu o Flamengo. Então, dos 2 jogos, todo mundo sabia que ele era o favorito mesmo. Mas, e tem um mais aí, no capítulo final, o enredo segurou a comemoração até o último segundo. Esse foi o diferencial, né? Porque no final a taça ficou com aquele que sempre foi considerado o favorito. Mas não foi um negócio assim. Aqui, antes do programa começar, todo mundo estava dizendo que, olha, houve um aperto aí na vida do Flamengo até o finalzinho. É verdade. Sem dúvida foi isso que aconteceu. O jogo é simples, né? Porque a gente já fez aqui mesmo, todos nós, ou quase todo mundo, que uma frequente avaliação é que esse time foi covarde, por isso que ele, enfrentando um comprovadamente mais favorito ou mais forte, ele nem tentou vencer. Isso já foi dito aqui, foi covarde, fica só fechado. Eu mesmo, antes do jogo começar, entendia que o Corinthians seria um time fechadinho e ia tentar dar uma especuladinha aí de quando em quando para dizer que está vivo lá. Mas o gol do Pedro mudou todo o cenário do jogo, na minha maneira de ver. Aconteceu o gol e o Corinthians começou a falar, mas eu estou perdido, entre aspas, eu vou começar a tentar jogar. E jogou. E o Flamengo diminuiu, o Flamengo não foi o Flamengo. Eu imagino que tenha sido uma decepção para a sua torcida ontem. E o Corinthians foi guerreiro, foi lutador, tentou o tempo todo, empatou quase no final. E depois aquele cenário. Poxa, empatou o jogo, vai para penalidade. Roger Guedes perdeu aquele gol embaixo da trave. Isso, raspou o pé dele lá. Então, vai para os pênaltis. E quando isso foi para os pênaltis, o que veio para a cabeça do corintiano?
E também do flamenguista. O Corinthians tem o Cássio. E o flamenguista que é antenado, sabe, eles têm um goleiraço aí que a coisa pode inverter. Então foi um cenário... Começou pegando o pênalti do Felipe Luiz. Tem 4 caras que podiam bater pênalti, que é o Vidal, o Thiago Maia, o Arrascaeta e os times foram muito diferentes em relação a como começaram o jogo. Eles terminaram diferentes em campo, com personagens, jogando... Então, foi um cenário assim espetacular. Um espetáculo. O espetáculo. O torcedor do Flamengo, não é que ele perdeu o entusiasmo, é que o cara é humano, ele sabe que apertou. Ficou desconfiado. Apertou, nós estamos aqui em maioria e pode dançar, porque é um detalhe, a penalidade é um detalhe. E aí a coisa foi acontecendo e o último foi para o alternado e agora, se Rodinei marcar, o Flamengo é campeão. A imagem de Mauro César Pereira no meu quarto, meu amigo, brilhando na parede, eu não queria, fechava os olhos e via o Mauro César. Abria os olhos e via o Mauro César. E o Nilson lá preparando para narrar. Eu falei assim... É uma emoção, é comovente. Porque, imagina o Mauro César, ele está só esperando, vai fazer lambança. Meu Deus, eu até concordo, porque é humano, o coração dele é vermelho, bate. Pá! Bateu com uma perfeição. Cássio nem viu. Não, tirou a camisa, saiu correndo. Eu falei assim, tá procurando... deu uma voadora no Rodinei pra parar ele. Eu falei assim, ele tá procurando... Ele tá olhando pra cabine, porque ele não sabia que o Mauro tá em São Paulo. Ele tá procurando o Mauro, não é porque esse... soltando beijinho pro Mauro, não encontrou. Mas que foi bonito. Mas depois eu vi a imagem, o Mauro publicou, acho que agora, faz pela manhã, a imagem da família dele, não é isso? A mulher e a filha. Foi realmente muito bonita a imagem da filhinha no colo da esposa. Então, o corintiano ficou triste, mas ele ficou orgulhoso, eu acho. Eu sei que tem o discurso romântico, isso não vale para a história. Sabe o que acontece? Eu penso um pouquinho diferente. Essa vitória do Flamengo, ela conta para a estatística. Quando colocar lá quantos títulos ganhou, tal, isso pesa. Mas a história do clube, quando alguém escrever história, já devem ter escrito e vão escrever muito mais, porque a história não vai acabar agora do Flamengo, né? Existem capítulos em que, se for realmente, não pode ser aquela cascata que você esconde a verdade, né? que conta uma história e mostra que há vitórias injustas e há derrotas que engrandecem a história do clube. Então, nesse caso do Corinthians, eu acho que não apequenou a história do Corinthians. Porque se você analisar direitinho o que aconteceu, foi um cenário muito bonito, foi de Netflix, eu brinco, você toda hora eu coloco aqui. No minuto final é que terminou a série. Quem é que fica com a garota? Tudo bem, foi o Flamengo, ok. Mas foi emocionante até o final. Então eu queria dizer só isso, eu acho que foi um jogo legal, valeu, para que se fosse uma organização, nós, por exemplo, e a audiência? Enorme. De 50 passou para 100, não sei quantos 120 mil. Porque, só num canal. Porque pênalti é apaixonante mesmo, é emocionante. Só não gosta quem está envolvido na coisa, porque eu sei que é um sufoco. Mas quem vê de fora é muito emocionante. Então, eu só queria fazer esse tipo de comentário e fiz aqui um desabafo pessoal dizendo que Mauro César Pereira, a imagem dele estava no meu quarto. Era só isso. Agora, eu tenho um presentinho para levar para 2 pessoas e eu vou levar amanhã no programa. Primeiro, pro Vampeta. Aqui, Vampeta. Aqui, Vampeta. Para você, a faixa de campeão da Copa do Brasil, mas tem outro também. Olha aqui. É para um outro amigo, não? É um outro amigo. Ô Mauro! Ô Mauro! Olha lá, camisa do Rodinei. Aí, ó. Aí, ó. Aí. Aí, Maurão! Coloca num quadro. Presente pra você também. Vou botar num quadro, num quadrinho, autografada. Isso. É um presente de despedida. Não sua, dele. Eu tenho até um fato curioso. Há alguns anos, né, o Flamengo ainda estava nesse processo de transição.
interna, né, administrativa, e eu trouxe meu filho aqui no Flamengo. Não sei por que ele frequenta o Flamengo, mas estava aqui no Flamengo, viu, Thiago? Mas tudo bem. Aí começa o Flamengo, por acaso, estava treinando na Gávea, aqui na praxe, né? Treina agora no Ninho do Urubu, lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e começaram a passar os Flamengos, os jogadores do Flamengo no meio da torcida, dos sócios aqui do Flamengo. E aí, meu filho ainda pequenininho, o pequeno Bin Laden, viu, Vanderlei? Olhou e tal, tava procurando, cadê o Guerreiro? Cadê o Guerreiro? E aí para o Rodinei do lado dele, né? E aí o Gabriel falando, papai, cadê o Guerreiro? Na cara do Rodinei. Rodinei pronto pra tirar uma foto com ele, né? Eu falei, esse é o Rodinei. Ainda vai dar muita alegria. Foi um estágio, né? Um prenúncio que veio acontecer em 2020. Claro que foi improvável. Mas pelo que vem no Rodinei, vamos dizer assim, metade do ano pra cá merecia... Pela vontade, pela superação, pela humildade. Eu até brinquei lá sobre o Rodinei na seleção brasileira. Que é uma posição que o futebol brasileiro está carente. Tanto na direita quanto na esquerda vai fazer uma falta de mais danada na Copa do Mundo. E aí, Vanderlei Nogueira, para você, qual foi o lance tectói? Eu vou tentar ser justo como Mauro César Pereira. O gol do Rodinei. Vampeta? Pô, seleção, pô. Tem que botar aquela foto lá, o Tite tava lá, ó. O Tite fica aí buscando aí, Militão, não sei quem. Rodinei lá, igual o Josimar, com a 13 ainda, o número do Zagallo. Nilson? O herói Rodinei. O herói Rodinei. Indiscutivelmente o herói Rodinei. Mauro César. O lance mais marcante é o gol que decide, né? Independentemente de quem bata. No caso, foi o Rodinei. Não, o herói. Depois de uma atuação sofrível, né? Diga-se de passagem. Por que não pode ficar aqui também, gente? O torcedor falar isso, tudo bem. O jornalista falar que o Rodinei jogou muito, aí tá mentindo. Tem muita gente mentindo por aí. Então, estamos falando do pênalti. O pênalti foi bem batido, teve personalidade, bacana, palmas pra ele, emocionante lá a cena da mulher dele com a filhinha, muito bacana. Desejo ele todo sucesso no seu novo clube. Mas é um cara legal. O Pedro, agora, imagem não pode passar aqui, não. Ele correndo. Tem um que dá uma voadora nele pra ver se ele para. Vou acionar a produção. Quando ele tá correndo em volta do campo. Agora, a atuação dele foi de novo fraca. Ele é um jogador que não tem nível pra jogar no Flamengo. Isso é muito claro pra mim. Isso é uma coisa muito evidente, entendeu? E ontem isso ficou claro de novo. Se o Roger Guedes faz aquele gol, eu estaria contando outra história aqui agora. De novo, e tem uma entrevista muito boa que o Davi Luiz deu no final do jogo. Ele fala que quando conheceu o Rodinei, ele é um cara legal, todo mundo fala, uma pessoa bacana, todo mundo gosta dele, ele é alegre, o jogador, ele é muito resenha, não sei o que e tal, beleza, tudo bem. O Davi Luiz fala que chegou para ele quando conheceu, chamou na conversa e falou, pô, você é um cara legal, tal, tu não é profissional, tu não tem uma postura profissional. A partir de amanhã, o Davi Luiz falou para ele, nós vamos chegar aqui a partir de amanhã às 7h30 da manhã. O que nós vamos fazer? Não, vem 7h30 da manhã, depois a gente vai ver. O Davi Luiz começa a incutir na cabeça dele que ele tinha que ser mais sério no trabalho, mais dedicado. Por quê? O Rodinei, ele sempre se sustentou no grupo, pela amizade. É a famosa história, gente. Flamengo Internacional, Brasileiro de 2020, já em 2021, era uma decisão no Maracanã. O Rodinei jogava pelo Inter emprestado, o Inter pagou R$1 milhão ao Flamengo porque ele jogasse. Ele pisa no Felipe Luiz, é expulso. O Felipe Luiz dá uma entrevista para a TNT tempos depois e fala que ele e o Diego Ribas foram ao árbitro, que era o Klaus, se não fala a memória, isso mesmo. E pedem para que ele não fosse expulso. Porque ele é um cara legal. Cara, você pedir para o jogador adversário não ser expulso num jogo decisivo é muita brodagem. Não, isso é seríssimo. Não, mas foi isso mesmo. No jogo mesmo. Vão lá falar. O negócio é absurdo. Já a gente segue falando. Sem dúvida, é o lance bem mais emblemático. Agora, o gol foi muito bonito. Foi um raro momento do Flamengo. Foi o Flamengo. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e o gol. Eu vou devolver a palavra para o Mauro César, que estava falando sobre o Rodinei, né, Mauro? E essa, digamos, evolução do Rodinei de uns tempos para cá, recebendo conselhos, né, de alguns companheiros dele de equipe, como o caso do Davi Luiz que você citou, que é mais veterano, é mais experiente que o Rodinei. Foi dar até o crédito, foi no site GE que o Davi Luiz deu essa entrevista no campo ainda, ele conta essa história, né, que ele chamou o Rodinei, quando ele conheceu o Rodinei, assim, todo mundo simpatiza com ele. Aí gostou do Rodinei, pô, cara, gente boa e tal, bababá. E, claro, o Rodinei, ele tem, assim, características atléticas para ser um ótimo lateral. Ele é forte, então ele tem arrancada, ele tem velocidade, ele não é um mau cruzador, e isso você pode melhorar com treinamento. Mas ele não tem noção como jogar na linha defensiva. Esse é o grande problema dele. Você vê, por que ele deixa o Roger Guedes em condição? Ele não sai, ele é desligado, ele não se concentra. Então a defesa sai, ele fica, ele comete erros muito primários. E o Davi Luiz percebeu isso. Até ele fala que viu nele assim, um perfil
físico, técnico, para até jogar em outros times e tudo. Ele já vi jogadores na Europa, onde ele jogou, que não tinham as características dele, mas que ele não usa e fala, você não está sendo profissional como deveria ser, ele quer dizer. E aí determina que ele vai chegar às 7h30 da manhã. Para fazer o quê? Não, você chega às 7h30 da manhã, na hora eu vou te falar. E começa ali um trabalho, acho que muito mais de conscientização, de amadurecimento do colega do que outra coisa, né? É por isso que o Rodinei é o Rodinei. Se ele fosse um cara mais voltado, mais centrado, de repente com uma cabeça diferente, ele seria um jogador que poderia até jogar em um outro nível e tudo mais. Nós temos aqui uma declaração do Rodinei logo após o título do Flamengo. Vamos conferir. Cara, nessas horas a gente não imagina nada. Nessas horas do pênalti é uma hora que você tem que estar muito frio, tem que estar concentrado e saber o que tem para fazer. E quando o Matheus Vital foi pro sexto pênalti do Corinthians, Davi Luiz falou comigo e falou, ele vai errar e vai sobrar pra você. Tá escrito, tá tudo desenhado pra isso. E cara, quando ele errou, eu falei, agora é comigo, dei uma respirada, fui nervoso pra bola, é normal, mas graças a Deus pude fazer o gol e dar esse título aí pra nação, e eles merecem muito esse título, muito, de verdade. Tá aí, portanto, a declaração do Rodinei, Vanderlei, eu só tenho uma pergunta. Ontem o Vampeta levantou essa questão e é bom analisar isso. É claro que o Rodinei não é um jogador de bom nível técnico e ele fica muito distante da qualidade técnica dos outros jogadores do Flamengo. Mas tem uma escassez desgraçada de lateral direito, né? Quem é o lateral do River Plate? Aquele que foi da Ponte, não é isso? Advíncula, não é isso? Do Boca. Do Boca, Advíncula. Lateral do Boca é o Advíncula. Onde é que tem lateral, né? Seleção brasileira não tem um lateral direito. Danilo joga de zagueiro. Seleção brasileira joga de zagueiro, verdade, o Danilo. Então, precisa pesquisar muito um cara aí para substituir, para ter um cara de nível, ter um cara de qualidade, porque essa é uma posição escassa, lateral direito. Lateral esquerdo não, porque o Flamengo tem um belo substituto para o Felipe Luiz. Esse menino, o Lucas lá, é muito bom jogador. Agora, lateral direito, cara, não tem. Você tem o Marcos Rocha aqui no Palmeiras, que é um bom lateral, que dificilmente sai, né? Você tem o lateral do Atlético, lá o Mariano, que é um bom jogador também, mas não tem. Você fala assim, qual é o grande lateral direito que surgiu aí no futebol da América do Sul? Porque não dá para pensar em buscar um cara na Europa, né? Não dá, porque é outra realidade. Talvez tenha laterais lá que possam ter um outro quilate técnico, né? Mas eu não consigo enxergar aqui na América do Sul um lateral direito de uma qualidade tão boa, pela escassez que nós temos de laterais. É um problema que o Flamengo vai ter que pesquisar muito para ter essa reposição. O Internacional contratou, por exemplo, o Bustos nessa temporada. Não, esse é bom. Né? Esse é bom. O Flamengo não teve a capacidade. O Inter, com recursos financeiros abaixo do Flamengo, não conseguiu enxergar o mercado. O Varela só veio agora porque estava lá nessa situação lá da guerra na Ucrânia e os jogadores russos começaram a ficar disponíveis, né? Como voltou o Balbuena, o Yuri Alberto numa negociação e tudo mais. Aliás, o Yuri Alberto me decepcionou também nessa final, né? Quando teve a chance não fez o gol, não fez grande diferença. Primeiro jogo o time jogou muito fechado, mas ontem o Corinthians atacou e ele não gerou nada, não gerou. É um bom atacante, mas acho que ficou devendo. O Roger Guedes mais ainda, né? Porque perdeu o gol que não poderia ter perdido, evidentemente, debaixo da trave. Mas assim, eu acho que aí esse é o trabalho do departamento de futebol. Ter lá centro de inteligência, você tem que mapear, procurar e encontrar os jogadores que podem preencher essa lacuna, né? E os caras não conseguem. Eles não conseguem. Simplesmente não conseguem. Aí é uma deficiência grande que o Flamengo tem e problemas sérios de formação de elenco. Ontem ficou mais claro ainda. Não tinha volante. Ontem o Davi Luiz virou volante. Depois inverteu. O Fabrício Bruno foi jogar de volante. Porque não tinha um jogador da posição disponível para... Aí não é nem culpa, evidentemente, do técnico. Culpa da diretoria de futebol. Eu tive que te interromper, Mauro, naquela hora do Merchan, da Tectoy, o lance Tectoy, você estava falando do Rodinei, né? Apesar dessa escassez, então você acha que não há mais espaço para o Rodinei no Flamengo? Acabou o ciclo dele de 7 anos? Já acabou há muito tempo, né? Eu acho que ele não tem nível para jogar no Flamengo, no time do Flamengo, naquilo que o Flamengo se propõe a fazer. O Rodinei é um jogador de 2016, veio da Ponte Preta, era um outro Flamengo. Eu acho que o poderio econômico que o time tem hoje, o Flamengo tem reserva de 13 milhões de euros, que é o Cebolinha, e o Pedro era reserva outro dia custando 14 milhões de euros. Como é que você tem investimentos desse calibre e você tem um lateral com graves limitações como ele? É que é aquela coisa que eu falei há pouco, o torcedor ele pode brincar, ele pode achar o Rodinei o novo Carlos Alberto Torres, o novo Leandro, só porque ele fez um gol de pênalti decisivo.
Mas a gente não pode se descolar dos fatos. O jogo, tem que ver o jogo, e ele tem deficiências graves. É um jogador que não atende às expectativas. Por que o Corinthians jogou em cima dele o tempo todo? Os jogadores eram todas centradas ali pelo lado esquerdo. O Corinthians forçava o jogo por aí, óbvio, todo mundo faz. Onde que o São Paulo criou as jogadas mais perigosas no jogo que o Nilson lembrou há pouco, no Morumbi? Quando, aliás, a diferença é fundamental. O Santos trabalhou pra caramba naquele jogo, né? Enquanto o Corinthians, o Santos não trabalhou tanto. Mais tiros de média distância. Ali ele fez defesas... Aquelas duas do Patrick no começo do jogo foram defesas dificílimas. O São Paulo já poderia ter feito 2-0 no começo do jogo, não fosse o goleiro. Foi tudo por ali. Primeiro com o Reinaldo ainda, o Patrick caindo pela esquerda, e depois aparecendo na área, e o Wellington no segundo tempo. Então todo mundo usa aquele lado. O Atlético vai atacar por onde? Vai ser por ali, dia 29 Guayaquil, em cima do Rodinei, porque depois do gol de ontem de pênalti, é claro que ele vai ser o titular. O Varela pode comer a bola nos todos os jogos agora até a Libertadores, que o Varela pode jogar Libertadores, que o Rodinei vai jogar. Até porque aí, de novo, o Dorival, ele é um pouco refém do grupo de jogadores. Mexer com o Rodinei é mexer com o grupo. É mais uma razão para o Flamengo falar: Rodinei, obrigado, toma aqui uma placa pelo gol de pênalti, serviços prestados, seja feliz e siga o seu caminho. Há quem diga que ele já tem pré-contrato com algum clube, né? Mas não sei até que ponto você vê. Já falaram do Botafogo, falaram do Atlético Mineiro. Acho que o Dorival teve dúvida na escalação do lateral do Flamengo no jogo aqui em Itaquera. Sim. Ele estava em dúvida entre o Mateuzinho e o Rodinei. Tanto que ele segurou os dois, né? O jogo do Cuiabá, o Varela jogou, nenhum dos dois foi para o Mato Grosso. Ele treinou os dois. E essas dúvidas por quê? Porque o Rodinei já vinha falhando muito, né? Então, é importante que o técnico, ele sabe disso e tem que entender. O cara fez o gol de pênalti e tal, mas ele não vou para uma disputa de pênalti. Eu vou para um jogo de futebol. Mas para o mercado, o gol de pênalti ontem melhorou a luz do Rodinei. Eu entendi. O valor dele, valorou. Bom para ele, que ele vai sair livre. Isso aí. Ele negocia o contrato em melhores condições, tomara. Ele sai por cima, porque sempre fica a impressão. Tomara que o futuro clube pague um alto salário para ele. Eu sei que você não joga contra isso, eu sei disso. Óbvio, lógico. Eu sei. Quero que ele seja feliz. Lógico, mas que ele sai bem, né? O cara que apresenta o DVD dele já é um... Olha o gol de pênalti, o tamanho do gol. Dá uma olhadinha como ele está saindo. O cara já ajuda para negociar. Eu lembrei de um lateral aqui, que dá para tentar buscar, porque esse cara é bom jogador, o Kelvin. O lateral do Atlético Paranaense. Eu lembrei desse cara aqui, eu estava tentando lembrar um do já futebol. É um investimento mais alto, que não é um jogador que vai sair barato, né? Mas é um bom jogador. É jovem, é muito promissor, de fato. É um bom jogador. Esse é o Os cara. dois são bons, né? O Abner também do lado esquerdo, do Atlético, é muito bom lateral. É isso aí. Aí tem o Bustos do Internacional também. Não, mas esse... bola, mas é mais difícil sair, né? Mas o Kelvin é uma tacada que o Flamengo deveria buscar. Se faz uma proposta pro cara, o cara sai. O Santos saiu, não saiu o goleiro? Vai buscar o lateral, vai buscar o Kelvin. O Léo Pereira também, né? Léo Pereira também veio de lá, exatamente.